Meu nome, meu nome é Maurício Morhalen Valente. Sou um ser humano comum e imperfeito. Sou marido da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela. Ser humano que tem buscado evolução, tem buscado estudar, cheio das minhas imperfeições, mas aprendendo e querendo ser uma pessoa melhor, né? Querendo ser uma pessoa melhor. Que isso é fundamental. E eu estou aqui desde 2008, fundei meu próprio método e tenho tentado ajudar pessoas, inspirar pessoas a mudar o seu padrão de vida, mudar a maneira como as pessoas percebem a vida. Uma dica que eu quero dar para vocês: nós temos sempre os fatos acontecendo na nossa vida, sempre acontecimentos, né? Fatos que acontecem. O problema não está nos fatos, o problema está na maneira como eu interpreto esses fatos. Depende de como eu interpreto esses fatos, eu vou sofrer, eu vou ter doença, eu vou morrer, eu vou ter câncer, né? Depende da maneira. Então, o nosso papel aqui, através da reprogramação biológica, de todo esse conhecimento, é fazer com que a gente possa olhar para tudo isso e interpretar de uma forma diferente. Talvez um olhar que eu ainda não tinha tido. Uma dica que eu não tinha tido, então eu estava olhando sempre para um... Fiz uma live com a Eliane Xavier, que é minha mestra na física quântica, né? E a gente falou exatamente disso. Um mundo de tanta possibilidade, às vezes a gente fica preso a um grãozinho, uma poeirinha ridícula, e não subestimando o problema de cada um, evidentemente, e isso acaba trazendo muitas dores, né? Trazendo muitos problemas aí. Então, eu acho que o nosso grande papel tem sido ajudar as pessoas a olhar com uma outra interpretação sobre os fatos. Isso pode transformar a tua vida. Então, por isso que eu falo, fique comigo até a final hoje, você que está aí, me dê esse presente, nos dê esse presente e se dê esse presente e convide mais pessoas, porque vou falar uma coisa para vocês assim, essa história de hoje é muito forte, parece história de filme. Você fala assim, não, isso não acontece aqui, isso é coisa de filme. Não, acontece na vida real. Eu vou ler essa história para vocês e vocês vão ver quantas lições, né, a gente aprender a olhar por um outro lado, faz parte da vida. Isso pode fazer a diferença entre uma vida com uma qualidade melhor. Ninguém vai viver para sempre, mas viver bem enquanto eu estou vivo, eu digo honrar bem essa vida, né? Honrar bem essa vida que o papai e a mamãe me deram. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Tá bom? Então, preparados, preparadas, vamos em frente? Então, vamos lá. Vamos pegar nossa história aqui e vamos começar a ler. Lembrando, viu, galera, que você pode estar aí, eu vou colocar fixado aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Eu vou publicar e fixar. Tá aí, ó. Para quem está chegando agora, não sabe do que se trata, nós estamos no episódio 3. Esse é um quadro que a gente criou, Comunidade com Cartas Anônimas. Como eu não posso dar conta de ajudar todas as pessoas que eu queria em consultório, porque eu tenho uma agenda limitada, eu sou uma pessoa só e tenho uma agenda limitada, então eu criei esse quadro para as pessoas escreverem nesse e-mail que está aí, Comunidade Cartas Anônimas. Escreve a sua história, que eu leio ela ao vivo, mudo os nomes, né? Mudo os nomes das pessoas, mas preservando a história, para que você já possa ter uma luz, né? De repente, poxa, eu não constei ainda, mas eu já sei mais ou menos um caminho para seguir, tá? Então,
Isso pode ser muito útil, tá legal? Para você, mesmo que você não escreveu, às vezes lê, você passou por uma história parecida. Então, esse é o nosso quadro, a nossa comunidade, que nós já estamos no episódio 3. Então, se encorajou, por favor, escreva para nós aí. Só eu tenho acesso a esse e-mail, tá bom? Só eu tenho acesso a ele e a sua história vai ser marcada por um sigilo. A gente troca os nomes para que a gente possa trazer um pouco de luz aí, se eu assim for capaz, beleza? Então tá fixado aí para vocês. Então vamos lá para a história de hoje, sem mais delongas. Olá Maurício, como vai? Eu vou bem, muito obrigado. Espero que você também, apesar dos seus desafios que a gente vai ler aqui. Bom, me chamo Tânia, evidentemente que não é esse nome, tá? Eu estou criando um outro nome. Eu me chamo Tânia, tenho 39 anos. Sou solteira e tenho um filho adulto. Moro na cidade de Matinhos, Parará, Piriris, tenho minha profissão, tal e tal. Te conheci pelo YouTube e também pelo Instagram. Muito obrigado por você ter me conhecido, ter procurado, ter dado certo e muito obrigado por você escrever, pela sua coragem monstruosa de escrever a sua história aqui, tá? Espero contribuir contigo. Na minha infância, com apenas 4 anos de idade, eu presenciei uma traição do meu pai com outra mulher, no qual minha mãe descobriu e após meses de muitos conflitos, eles se separaram. Meu pai foi viver com outra mulher e minha mãe adoeceu muito. Ficamos morando de favor na casa dos outros. Um tempo com cada família. Inclusive, tive uma prima que escondia até mesmo as coisas de comer de mim. Foi um período de escassez total de amor, afeto, escassez de roupas, calçados e alimentos. Então, esse é o primeiro parágrafo, tá? Eu li na íntegra a carta, do jeito que ela escreveu, é assim que eu vou fazer agora. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que na vida da Tânia, ela veio de pais desequilibrados, né? Ela viveu uma infância já com desequilíbrio. Pelo jeito, era uma infância pobre, era uma família pobre, porém, pobreza não tem nada a ver com infelicidade, tá bom? Algumas pessoas não têm uma condição tão avantajada para ter coisas, bens materiais, mas tem gente que às vezes é muito mais feliz numa vida muito minimalista, muito mais feliz do que uma pessoa que tem casas e apartamentos e condomínios. A gente está cansado de ouvir isso, tá? Pobreza não é sinal de infelicidade. O que já começa a acontecer aqui é que foi um período onde ela veio de uma formação de pais desequilibrados. Veja bem, o fato de eu chamar os pais de desequilibrados é um fato. É um fato, eu não estou mentindo. Mas eu não estou julgando eles, porque vocês sabem que eu sou o maior defensor e mais para frente nós vamos falar mais desses pais. Mas era fato que esses pais tinham algum desequilíbrio, que acabavam brigando, até que o pai traiu a mãe descobriu, aí o pai largou, foi viver com essa mulher que traiu. Você vê que bagunça, né? E a criança, que já desde 4 anos de idade, a Tânia, começou a viver com isso. Começou a olhar para essa história e a sentir essa dor. Aí, exatamente por causa, talvez, dessa pobreza, dessa maior dificuldade financeira da família, passou a morar de favor. Quando a gente mora de favor é complicado, porque as outras famílias que a gente vai também estão inconscientes, né? As outras famílias também têm os seus próprios emaranhados, então é muito difícil eu ir morar na casa da minha prima, do meu tio, e achar que eles vão estar prontos para cuidar bem de mim. Se meu pai não fez isso, quanto mais eu posso esperar do meu tio ou de uma prima, né? Que
também tem as suas próprias dores e os seus próprios emaranhados. E aí houve total escassez de amor, de afeto, de roupa, de calçado, de alimento. E eu acredito nisso sim. E nesse momento, Tânia, você começou a desenvolver suas neuroses. As suas neuroses, os seus splits, né? Que são estrangulamentos, vamos colocar assim, durante a fase da sua vida, o seu ciclo de vida percorrendo, aí você passa por um trauma, aquilo sofre um estrangulamento, e ali você fica presa mentalmente. Emocionalmente você fica. A sua idade vai aumentando, os ciclos vão mudando, mas normalmente quando chega naquela mesma época, a sua mente se recorre ao split, às vezes você tem releitura. Então, releituras, muito forte isso, tá bom? Vamos continuar a leitura. Eu sofri muito e senti a falta de um lar, de uma família, de amor. Inclusive quando precisava da presença dos meus pais na escola. Moramos um período com a minha irmã mais velha e depois com a irmã do meio. Era um lar de muitas brigas de casal e tinha até agressão física. Eu sempre presenciava tudo. Então, caramba, né, Tânia? Nessa busca por um lar, morou com uma irmã, depois morou com outra, e lá também existia briga, também existia violência. Meu, o que a gente entende por aí, né? O que leitura que a gente começa a fazer por aí bem forte? Caramba, existe um emaranhado na sua família, né, Tânia? Muito grande de violência, de traição, de brigas. Então, a gente já de cara suspeita que existam muitas coisas mal resolvidas que foram arrastadas do seu sistema familiar, daqueles que vieram antes. E, como dizia Bert Hellinger, tudo aquilo que você levar para o túmulo mal resolvido vai acontecer de novo. Tudo aquilo que a gente carregar por túmulo, que não ficou bem resolvido, um pai que batia num filho e não deu tempo de ocorrer essa reconciliação e morre, e aí esse pai foi julgado, foi excluído. Então, cara, isso é um pepino, porque isso vai continuar acontecendo e você já precisa começar a ter consciência que você, Tânia, as suas irmãs, né? Os seus próprios pais já eram frutos de coisas mal resolvidas no sistema, e de emaranhados. E aí, de ressonância mórfica, falei inclusive ontem lá na live da física quântica. Então, assim, ressonância mórfica, e isso, como não foi curado, acaba levando isso para o sistema, para a sua vida. E você, como criança, acabou vendo tudo isso, passando por isso, e vamos tentar continuar entendendo a tua história. O tempo passou, 7 anos após a separação dos pais. Bom, então aí, cronologicamente, 8, 9, 10, 11. Você estava com 11 anos já. Por volta de 11 anos, né? E aí eles voltaram. Ó, o pai e a mãe voltaram. Meu pai descobriu que aquela mulher que ele tinha ficado, daquela traição, traiu ele com o melhor amigo. Então ele veio atrás da mãe, ele voltou para a mãe da Tânia, né, a antiga mulher, e como a minha mãe, né, a Tânia fala, o amava muito, aceitou ele de volta. Porém, ele estava alcoólatra. Aí fomos morar com ele em um sítio, pois ele era caseiro, e vivemos momentos terríveis, pois ele bebia, maltratava muito. Inclusive, um dia ele estava alcoolizado, olha que coisa forte que ela escreveu aqui. Um dia ele estava alcoolizado e passou a mão em mim, eu já estava mocinha. Não contei para minha mãe e pedi para minha irmã me levar para morar com ela, pois ela tinha se separado. Lembra essa irmã que também brigava? Ela tinha se separado do marido, então eu fui morar com ela. Eu tinha por volta de 13 anos. Eu cuidava dos meus 2 sobrinhos pequenos. Vamos parar por aí, 13 anos, senão o parágrafo fica muito grande.
Então, olha aqui, ó, tempo passou, o pai descobriu que aquela mulher que ele largou a mãe da Tânia para ficar, traiu ele também, o melhor amigo. Então ele voltou e pediu arrego para a antiga mulher, a mãe da Tânia. Ela aceitou, ela o amava, porém ele estava no vício, ele estava alcoólatra. E aí a vida da Tânia, mais uma vez, ali por volta dos 11 anos, de 11 a 13 ali, também virou um inferno. Porque esse pai bebia, maltratava, devia xingar, batia, molestou a própria Tânia. Você vê que história pesada, né? Bom, o que podemos desse parágrafo entender um pouquinho? Bom, o álcool do pai, né? A traição e o álcool do pai. Esses dias eu tive lá no Ver Mais, né? Na RIC TV, falei bastante sobre traição, os desequilíbrios. Você pode até dar uma fuçada nesse vídeo que deve estar aí no YouTube, tá? Então, assim, são vários mecanismos que podem levar a um processo de traição. Colocam um homem numa infantilidade e pode fazer ele trair. Caramba, são vários mecanismos, tá? Alguns deles, falta da mãe. O vazio da mãe, o amor interrompido com uma mãe, faz com que eu procure a mãe em várias mulheres. Então, eu tô com a minha mulher aqui, aí chega um momento ela não me satisfaz, eu busco em outra mulher, eu busco e eu viro o famoso mulherengo. Numa linguagem mais acessível, a gente chama de Casanova, numa linguagem mais técnica, melhor falando, tá? Que é o Casanova, que é esse homem que pula de galho em galho, que cria esses contextos de traição. E por que eu acho que esse é o caso do pai da Tânia? Porque o pai da Tânia também complementou, além de traição, de ser um mulherengo, ele é alcoólatra. E o álcool, dentro do estudo sistêmico, não existem regras. Mas, via de regra, o álcool está ligado também ao vazio da mãe. Então, é muito provável que o pai de Tânia, quando foi uma criança, que Tânia não conheceu, não conhecia, porque ainda não havia nascido, esse homem quando criança, isso ninguém presta atenção na história difícil de um homem, aí vem o julgamento, vem os xingamentos, né? Porque é um tarado, é um calhorda, é um safado, é um bandido. E mal sabe a gente, pessoal, o que na verdade eu acredito que é o contrário. A gente só vai curar quando houver amor. A gente só vai curar quando a gente aprender a olhar nos olhos do agressor e ter empatia. Esse dia eu ainda acho que vai demorar para chegar, mas por tudo que eu estudei na minha vida, é só isso para curar. Entende? Porque se um agressor aparece na minha vida, existe um contexto por trás. Talvez eu não esteja entendendo esse contexto de verdade. E é possível que eu não esteja entendendo. Mas tem uma razão por ele ter aparecido na minha vida, por ele estar em minha vida, por isso ter acontecido comigo, né? E é isso que cria os emaranhados, porque acontece na nossa vida, aí eu brigo, eu julgo, eu xingo, eu excluo, aí essa pessoa morre, graças a Deus que morreu, foi embora logo, esse traste, e aí mal eu sei que aí eu vou ter filhos. Aí eu vou ter filhos, aí eu posso ter uma menina, e aí essa menina vai carregar de novo por mim aquilo que eu carreguei. Porque de novo nós entramos em julgamento. Porque de novo eu não tive o carinho e a empatia, a resiliência de olhar para o agressor com outros olhos. É sempre a colocação da gente como vítima. É muito fácil a gente entrar no papel de vítima. Olha até aqui essa história da Tânia. Nossa, coitadinha dessa criança. Olha o que essa criança passou. Sim, Tânia, eu sinto muito por você. Eu, se tivesse o poder de voltar no tempo e poder orientar os seus pais para você não ter passado isso como criança, com certeza eu não mediria esforços. Porém, a gente sabe que isso é utopia. Eu não posso fazer isso, eu não posso mudar a sua vida. Não posso voltar o tempo.
não é? Então, dentro desse parâmetro, dessa observação, a gente também começar a entender a importância, e aí já vem as dicas para você, para onde você tem que olhar, né? Porque depois vocês vão entender o que ela me pergunta lá no final, mas ela que já está aí me ouvindo, ô Tânia, eu vou chegar lá, todo mundo vai entender você, mas você já sabe para onde você tem que olhar. Na tua família tem muita coisa feia e tem muita exclusão. Não tem empatia pelos agressores. E aí, aí é acontecer de novo. É pedir para acontecer de novo. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Eu cuidava dos meus 2 sobrinhos pequenos para minha irmã poder trabalhar. Então comecei a estudar à noite e conheci o pai do meu filho. Acabei engravidando com 14 anos de idade. 14 anos de idade, Tânia engravidou do primeiro filho. E com 15, ela teve o filho. Quando eu fiquei grávida, toda a minha família me virou as costas, me viraram as costas. Esta minha irmã me botou para fora de casa, com apenas uma sacola de roupa nas mãos, pois nem o pai do meu filho não queria assumir a gravidez, ele não queria assumir o filho. Quem assumiu minha gravidez foi os pais dele, os sogros, né? Da Tânia. Então fui morar com a minha sogra. Aí, ó lá, de novo, o que aconteceu lá? Vamos, olha como já é fácil, eu nem contei a história, já dá para saber o que aconteceu lá com cada sogra. Passei por momentos difíceis. Tinha bebidas, brigas, sofri horrores, até eu conseguir meu primeiro emprego e alugar uma casa para mim. Tentei fazer vida com o pai do meu filho, mas ele me traía muito. Olha só. Acabei me separando e envolvendo com um homem casado por 18 anos, no qual não me assumiu e também me traía com diversas mulheres. Nos separamos também. Sofri bastante. Depois eu tive outros relacionamentos com homens casados ou homens que tinham namoradas, ou era solteiro, mas não queria nada sério. Quem era solteiro não queria nada sério. Nem os casados, né? Nem os envolvidos. Bom, 3 anos seguintes da separação desse relacionamento de 18 anos, com um rapaz casado, conheceu um rapaz solteiro, 12 anos mais jovem. Ele foi muito bom no começo, mas depois ele me espancava. E mais uma vez sofrimento. Enfim, foram 1 ano e 8 meses de tortura até eu conseguir me livrar completamente desse rapaz, desse menino mais jovem, agressor. Então, vamos parar, mais um parágrafo aí. Caramba! O que a gente pode pegar aqui como moral? Perceberam a história se repetindo? Para onde ela ia tinha violência. Para onde ela ia tinha traição. Olha o padrão acontecendo. Aí ela namorou um homem casado, criticou o pai, julgou o pai pra caramba, para não falar outra palavra feia, julgou o pai e ficou envolvida com um homem casado de 18 anos com um homem casado. 18 anos. Olha, fui ler de novo, porque a primeira vez que eu li isso aqui eu não acreditei. 18 anos. Acontece. Acontece. E você é bandida por isso? Não, Tânia. Você é safada por isso? Não, Tânia. Você não é. Você está repetindo um padrão e trazendo para você aquilo que você e todo o teu sistema familiar mais repudiou. Você está trazendo para a sua vida a incapacidade do teu sistema familiar, incluindo você, de olhar para os agressores e ter compaixão. Se você me perguntasse nessa altura do campeonato, Tânia, por que você passou por isso? Aí eu teria que responder para você que eu não tenho competência para te dar essa resposta. Por que você? Eu sei que você vem de um sistema, isso sim, pelos meus estudos, você vem de um sistema familiar completamente turbulento,
de coisas mal curadas, tem coisas pesadas aí nos seus ancestrais. Agora, o que eu acredito? Eu vou te contar o que eu acredito. Eu acredito que Deus nos coloca em condições, seja por merecimento, seja por evolução, mas eu acredito que cada um tem a vida que merece, até começar a ampliar a sua consciência. Então você foi colocado aí para o seu processo evolutivo. Por isso que às vezes você fala assim, nossa, mas por que minha amiga? Minha amiga, nossa, teve um pai e uma mãe amorosos, minha amiga é casada e bem casada com um cara maravilhoso. Beleza, tá certo? Para ela, o que ela precisava para a evolução dela é isso. Eu até tenho, sabe, algumas teorias, Tânia, assim, baseadas em alguns estudos. Por que que algumas pessoas sofrem mais na vida do que outras? Eu até tenho. Mas eu acho que não é o momento de eu compartilhar isso agora. Mas eu até tenho, sim. Tenho minhas convicções. Beleza? Mas uma das coisas que eu posso dizer, das minhas convicções aqui, é na presença e na força do Pai Celestial. Acho que Deus não dá ponto sem nó. Deus sabe o que acontece com a nossa história, o que a gente precisa para a evolução. E foi uma pena. E sabe uma outra coisa que eu posso te responder bem bacana? Por que você está nisso? Por causa das inconsciências. Porque se alguém lá atrás do teu sistema já tivesse ampliado a consciência e aprendido a olhar para um agressor de forma diferente, aprendido a ter compaixão, empatia e amor pelo próximo, mesmo por aquele que te fez mal, você talvez não teria passado pelo que você passou. Porém, você, Tânia, é fruto de inconsciências e atrás de inconsciências, aonde o ego, o meu ego, o que é o ego? É o pensamento associado com a sua mente, ou seja, eu acho que eu sou aquele pensamento, eu me identifico com ele, isso se torna o ego. Então, os egos veio falando mais alto, porque você não presta, porque você é assim, porque você me traiu, você é bandido. As exclusões aconteceram na sua própria casa, entre o seu pai e a sua mãe. Já começaram lá. Você começou a aprender, desde criança, com 4 anos, as exclusões lá. Olha que loucura. Então, isso é uma história, a sua história é uma clássica repetição de ressonância mórfica, por julgamento. Então, seu pai foi lá, passou a mão em você. Olha isso, ninguém quis entender por que ele fez isso. Talvez você não parou para pensar na tua vida que, por um lado, isso parece nojento, avaliando só aqui. Mas, e talvez se a gente olhasse para esse sistema do teu pai e percebesse que os homens não tiveram lugar. As mulheres muito dominadoras tomando o lugar desses homens lá atrás, é uma hipótese. O abuso sexual tem essa dinâmica por trás, é uma das dinâmicas. Os homens tentam tomar o lugar deles à força, por não ser permitido o lugar deles pelo sistema feminino, porque são as mulheres que dão lugar para os homens. A prova disso é que você nunca viu um homem nascer da barriga de um homem. Tanto homens como mulheres nascem da barriga de uma mulher. Então, sim, as mulheres são o centro do universo. Para mim, eu não tenho dúvida. A mulher é a peça mais importante do universo. Agora, imagina uma mulher inconsciente, uma mulher fora da casinha. Imagina a mãe do seu pai, Tânia, que talvez não conseguiu preencher de amor essa criança que foi o teu pai. O que você acha que ele vai ser? Aí ele foi julgado, ele foi detonado. Inclusive você fez isso com ele. Aí é aquele olhar empático que eu não consegui ter ao agressor. A minha vida vai se transformar naquilo que eu julgo. Tanto que tem um ditado sistêmico, mas que você já ouviu falar, vocês todos já ouviu falar como um ditado popular, quem julga repete. Então, é uma pena que no teu sistema familiar demoraram para acordar. Alguém não teve um buscador, eu poderia falar isso. Talvez você, Tânia, por estar me acompanhando nas redes, por ter a coragem de ter escrito esse e-mail forte, contando sua vida,
Talvez você seja uma buscadora. Sabe o que significa? Você sendo uma buscadora e já olhando para isso, os seus descendentes podem estar liberados. Mas se você pudesse responder essa pergunta, quem realmente antes de você buscou alguma coisa para entender? Ninguém. Talvez você é realmente a única, a primeira do teu sistema que está assistindo lives, conteúdos meus, de outros lugares, para tentar se curar, para tentar expandir tua consciência. Como ninguém fez isso, o sistema acaba continuando repetindo. E às vezes numa família, você pode ter 5 filhos, mas eles não são buscadores. Talvez desses 5 tenha um buscador. Um que veio para corrigir o sistema, para curar esse sistema. Então, olha que honra para você, Tânia. Da mesma forma, tanto o sofrimento em cima de você, e talvez você trabalhando agora como uma buscadora. Claro, tentando ser feliz, tentando arrumar um relacionamento decente, mas já liberando o teu sistema que você criou, né? Os seus descendentes. Pela sua coragem de olhar para essas sombras e buscar esse caminho. Vamos continuar que não acabou, está acabando. Bom, lembra-se, né? Lembre-se, ela namorou um ano ela namorou com um cara mais jovem, aí ela apanhou, tal, beleza, demorou 1 ano e 8 meses para ela se libertar desse cara. Aí ela ficou 2 anos sozinha. Então conheceu o Paulo. Claro que esses nomes estão todos trocados, tá? Conheceu o Paulo. Ficaram juntos por 6 meses, ficou com o Paulo. Até descobrir que ele era casado há 14 anos. Tem 2 filhos e estava mentindo para ela. Terminei com ele, conversei com a esposa dele. Isso faz 2 semanas. Então foi bem recente quando ela escreveu essa carta. Eu preciso saber por que eu atraio esses homens casados, indisponíveis, agressor, mentiroso, sempre envolvendo traição. Então aí eu vou dar a revelação agora para você. Acabamos mais um parágrafo, eu vou ler mais um pedacinho, aí eu vou falar uma coisa incrível aqui para vocês. Fica aí comigo. Eu quero me curar muito disso, quero poder viver uma vida feliz, ter um lar abençoado, quero deixar uma observação referente ao meu filho, ele é um bom homem, criei ele sozinha, ele namora faz 8 anos, um namoro abençoado, minha nora também é uma bênção, eles vão se casar. Então percebeu que o menino parece estar livre, né? Até agora o menino parece estar livre. Por quê? É muito provável que Tânia, né, nesse processo todo de cura, mesmo o filho já tendo nascido, vai liberando a criança. E outra, Tânia fala que o filho é um homem. Ela não teve mulher. Se Tânia tivesse mulher, aí sim poderia estar carregando também pelo sistema que não se curou. Aí ela fez uma sessão de microfisioterapia na cidade dela, para poder se curar, e vai fazer de tudo para... Como é que ela escreve aqui? Ó? Fiz uma sessão de microfisioterapia, então tudo que eu puder fazer para me curar, eu vou fazer. Porque de verdade eu já não tenho mais psicológico para tanto sofrimento em relacionamento. Minha mãe faleceu em 2014, meu pai foi internado para curar o alcoolismo, hoje ele mora com a minha irmã mais velha, vivemos em harmonia, perdoamos o meu pai. Tá? Terminou a carta. Então vamos falar o que eu queria comentar antes desse final. Eu queria comentar sobre Tânia só atrai homem casado, né? Aí nós estamos diante da suspeita, fora o que eu expliquei para vocês, fora o que eu conversei com vocês sobre ela atrair a dinâmica da família, nós temos um outro ponto importantíssimo nessa história. Vocês perceberam que Tânia sempre triangula? Vocês notaram isso? Quando ela não apanha a violência, né, que vem das coisas mal resolvidas que eu expliquei do sistema, Tânia está sempre triangulando. Sempre homem casado, tem mais um, ela descobre, você vê esse agora recente, caramba, o Paulo também tinha mulher há 14 anos. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou falar um pouquinho do estudo do Wilhelm Reich para vocês. O Wilhelm Reich acredita que da barriga da mãe até os nossos 5 anos de idade,
são formados os nossos traumas, os nossos traços de caráter, e a gente vai levar isso para a vida adulta, para aquilo que a gente vai ser como adulto. Beleza? E por volta dos 5 anos de idade, olha que interessante, por volta dos 5 anos de idade, lembra que quando ela começou escrevendo aqui essa carta, ela tinha 4. Então, por volta dos 5 anos de idade, é a fase da genitalidade. Isso significa que o menino e a menina começam a perceber o pênis, a vagina, que a vagina é diferente do pênis e vice-versa. E também nessa idade dos 5 anos, a criança começa a perceber que o mundo vem aos pares. Papai tem a mamãe, o titio tem a titia, o vovô tem a vovó. Percebeu? Então, assim, aí, e ele não tem ninguém, ele é uma criança sozinha. Aí ele começa a perceber que a mãe e o pai numa família normal, tem a mãe que ama o pai, então, mas ele ali ele precisa desse amor do pai, né? Se for menina, vamos falar de menina, que é o caso da Tânia. Então, ela precisa do amor do pai. Então, aí vem o complexo de Édipo, tão descrito por Freud. A menina se apaixona pelo pai na idade certa. Na primeira fase desse complexo, ela apaixona pelo pai, chega até a ter umas tretinhas com a mãe. Na segunda fase, ela começa a imitar tudo que a mãe faz, porque ela entende o seguinte, cara, meu pai ama a minha mãe. Então, se eu usar o batom da minha mãe, se eu usar o sapato da minha mãe, meu pai também vai me amar. Só que essa criança é sempre a parte mais fraca. Quando o pai e a mãe estão numa força correta de casal. Porque o pai vai ficar com a mãe e vai tratar a filha como filha. Então, esse é um processo normal. Agora, o que aconteceu com a Tânia já? Ela pôde triangular? Ela conseguiu triangular? Não, ela não conseguiu. Porque já com 4 anos, o pai dela já tinha saído de casa com a amante, já foi viver com a outra. O que aconteceu aí, tecnicamente? Então, essa menina viveu só com a mãe. Essa mãe adoeceu. Lembra que ela contou isso? Então, ela viveu só com essa mãe. Ela não teve um homem para se apaixonar. Ela não teve o primeiro amor dela, que é o pai. O primeiro amor de uma menina deve sempre ser o pai, tá? E é por isso a triangulação. Só que ao mesmo tempo que esse amor é o pai, esse pai não pode também colocar essa menina acima de sua mulher. Tá? Eu estou até explicando outros casos além da Tânia. Tá? Só para vocês entenderem como isso é bacana. Então, por exemplo, esse pai não pode ficar dando beijinho na boca dessa filha. Ai, vem dormir aqui com o papai, a mamãe foi viajar, dorme aqui na cama com o papai. Quando a mamãe sai, você é minha mulher. Quando você faz isso, você coloca a criança numa condição também muito violenta de triangulação patológica, porque a criança entra no lugar da mãe. No caso da Tânia, o que eu acredito? 2 coisas aconteceram. Primeiro, ela não pôde se apaixonar pelo pai, o pai sumiu, o pai foi embora. Segundo, essa mãe sofrida deve ter se apegado na Tânia, que era menorzinha, pelo que eu percebi na carta, a Tânia era caçulinha. Essa mãe deve ter se apegado nela, tipo assim, filha, minha vida tá uma porcaria, tá uma bosta a minha vida, mas graças a Deus que eu tenho você. Entendeu? Quando a mãe faz isso, a mãe coloca a menina no lugar de um homem, no lugar de um macho, que no caso seria o marido, no lugar do pai da própria Tânia. Então, filha, nossa, ainda bem que eu tenho você. Então eu vou cuidar de você, eu vou cuidar sozinha de você. Mais tarde o pai voltaria, mas aí Tânia já teria 11 anos, quando o pai voltou, que foi 7 anos depois. Então, o que nós percebemos? Tânia teve um problema seríssimo aos 5 anos de idade. Ela não pôde triangular da forma correta. Como que é a vida dela hoje? Triangulação. Ela vive triangulando. Então, Tânia, para você que está aí, eu espero que você esteja aí assistindo a live, seguindo, tomar consciência disso é um grande caminho para a sua cura. Por isso que você inconscientemente estava buscando triangulações. Então, precisam ter 3. Porque você não teve 3 quando você precisava ter tido 3. Que era o papai, a mamãe e a Tânia. Então, agora ela precisa dela, de um homem
e de outra mulher. Como seria lá atrás, como deveria ter sido lá atrás. Esses problemas de triangulação explicam para mim, assim, nesse estudo maravilhoso de Wilhelm Reich, que é um psicoterapeuta, um estudioso austríaco, né? Então, o Reich deixou muitas contribuições para a gente aí no mundo de terapias, de estudos profundos nisso. Os traços de caráter. Então, esse traço de caráter seu aos 5 anos, nossa senhora, fez com que você, mal sabia você que lá na frente você iria triangular muito a sua vida. Você iria triangular durante muito tempo e anda triangulando ainda. Agora soma, pessoal. Vamos pegar essa história e vamos somar. Um sistema familiar que vem julgando possíveis agressores, porque o que vocês chamam de agressores, tá? Nada mais são do que pessoas imperfeitas, como todo mundo. O que você chama de agressores são pessoas inconscientes que são colocadas a serviço na nossa vida para a gente dar um salto. A serviço de Deus, a serviço do sistema, a serviço do amor, para que a gente possa se curar. Então, se eu olho para um agressor só com um olhar de destruição e levo isso para o túmulo, o meu sistema vai continuar trazendo isso de volta. Isso significa que se você tivesse tido um pai estuprador que matou 12 mulheres, você descobrisse que seu pai fez isso, e aí seu pai foi para um presídio de segurança máxima, sua obrigação é ir lá se resolver com ele e visitá-lo como pai. Não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabecinha dele, não, pai, você está pagando pelo que você fez. Mas você é o meu pai, você me deu a vida. Você matou essas mulheres e agrediu essas mulheres, provavelmente por causa das suas inconsciências e das suas dores. As suas sombras, que você nunca olhou, pai. Mas eu sou seu filho, sou sua filha. Eu vou sempre vir aqui na cadeia te ver. Agora, quem é realmente que faz isso, pessoal? Se você descobrisse que seu pai matou 12 mulheres e fosse estuprador, você queria que ele morresse, apodrecesse na prisão. Pouquíssimas pessoas olhariam com empatia mesmo para um agressor. Porque a gente desenvolveu muito nessa vida o senso de justiça, o certo e o errado. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Até sobre a própria morte. Eu sei que isso é muito polêmico. Até sobre a própria morte. Não é? Então acontece aí uma brutalidade, você perde um filho num acidente de carro, às vezes você fica revoltado sua vida inteira. Porque a sua percepção é de injustiça, isso não pode ser certo. Aí se revolta com Deus, se revolta com quem bateu no carro dele. Vira um inferno tua vida. Do inferno, sua vida vira um inferno, como está a vida da Tânia. Agora preste atenção no que aconteceu. Eu vou ler aqui o finalzinho de novo. Ela fez uma sessão de microfisioterapia. E a mãe faleceu em 2014. O que aconteceu? A mãe saiu de cena. Não sei se vocês entenderam. A mãe saiu de cena. Quando a mãe saiu de cena, o que começou a acontecer? Meu pai foi internado para curar o alcoolismo. Hoje ele mora com a minha irmã mais velha. Vivemos em harmonia. E perdoamos o pai. Caraca, meu, que história, bicho. A mãe precisou morrer para as filhas poderem olhar para o pai. Para o pai ter permissão de ser olhado. Perceberam isso? Perceberam como nesse sistema, no fundo, as mulheres... Puta merda. As mulheres eram muito dominantes? Saia desse papel de vítima. Tadinha, minha mãe foi uma vítima. Não existe vítima nesse processo. Não existe algoz. A gente está ali para curar, é 50-50, 50-50 para se curar. Percebeu? Entenderam o processo da moça, desse pai que foi sempre julgado, ninguém olhou ele, foi mais um agressor no sistema, de tantos que tiveram antes. É que a gente não conhece a história dos avós dela, dos bisavós dela, ia ter coisa feia lá. E agressores que vêm sendo condenados moralmente
Por falta de conhecimento, inconscientes, com certeza, e a família é incapaz de um buscador, sair um buscador e falar, eu vou olhar para isso, eu vou ver o que está acontecendo. Quem está fazendo isso? Tânia. Aí a mãe morre em 2014. Beleza, a mãe morre, aí começa a olhar para o pai. Agora, o pai está tratando o alcoolismo, que é a dor dele, da falta da mamãe dele, porque um dia esse pai foi criança, beleza? Então, assim, agora esse pai está sendo olhado, está na casa da irmã, vivem em harmonia, né? Ela chega a falar a Tânia de um perdão. Então, Tânia, continua a sua vida, querida. Continua, não desanima. Aprenda com o teu passado. Se você olhar para o teu passado e sofrer, você vai viver um passado de novo. Aí vai ser muito sofrimento, porque a sua história é bem dura. Olha para o teu passado para você aprender que você não pôde triangular aos 5 anos. Você não pôde triangular. Olha para o teu passado para entender que teve muita coisa pesada, muitos agressores nesse sistema e pouca gente para olhar realmente para as sombras. Seus ancestrais tiveram muitas sombras e não teve luz lá. Não teve luz. Ninguém acendeu um fósforo, um isqueiro, ninguém acendeu nada. Viveram nas sombras, né? Em função de um ego perdido, um ego terrível, o eu interno, o self castrado. O que é o self? O self é a sua essência, quem você realmente é. Seus ancestrais nem sabem o que é self, eles viveram máscaras, máscara e sombra, sendo pessoas que eles não eram por causa das sombras que não eram olhadas, não tinha luz ali, não teve buscador nesse sistema. Então é isso que você tem que aprender, Tânia. Agora, uma coisa você tem que se orgulhar pra caramba. Parabéns, você é a buscadora. E como diz o tio Ben, né, para o Peter Parker, grandes poderes requer grandes responsabilidades. Então você tem muita responsabilidade como buscadora. E parece estar cumprindo, parece estar no caminho. Olha que maravilha. Está buscando. Está buscando se entender. Então você pode buscar mais. A palavra não é nem perdão ao seu pai. Tá? Quem me conhece sabe, em cursos eu falei, eu não gosto da palavra perdão. Perdão é uma palavra muito divina. É uma capacidade muito divina. E outra, perdoar, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, semanticamente. Semanticamente, vamos entender. A minha esposa me trai e ela vira para mim e fala, amor, você me perdoa? Vamos analisar isso? Analise comigo isso, que é bem interessante. Ó, minha esposa me trai e eu falo para ela, ela vira para mim e fala, amor, você me perdoa? Então vamos analisar isso. Eu fiz a cagada, eu vou inverter, tá? Eu traio ela, aí eu falo, amor, você me perdoa? Então eu traio ela e eu jogo a responsabilidade de resolver a situação na minha mulher. Então você me perdoa? Aí ela fala assim, não, eu não te perdoo. Aí eu digo assim, então tá, o problema é seu. Você que não quer perdoar. Eu pedi perdão. Não pode ser tão simples assim. Não é tão simples assim. É igual desculpa. Mesma coisa. Você me desculpa, você tira a minha culpa. Eu que fiz a cagada e eu peço para você tirar a minha culpa. Então eu vou dar 2 exemplos. De traição, por exemplo, que é bem o caso da Tânia. Eu vou falar 2 conversas, 2 tipos de conversas de um homem que trai para a sua companheira. E aí vocês veem qual mais faz sentido para você. Então a primeira, as 2 eu traí, 2 hipóteses, né? Eu traí, agora eu vou chegar para minha mulher e falar assim: olha, amor, eu traí você, foi só uma aventura, eu nunca quis nada sério, você é a mulher da minha vida, você me perdoa? Isso é o papo de 98% dos homens, quando ocorre traição. Agora veja a segunda hipótese. Amor, eu estou me sentindo muito mal com essa situação de ter traído você. Eu sou responsável por isso. Sim, eu sou o responsável. Eu não posso voltar o tempo.
Não posso fazer nada para evitar a minha inconsciência e a infantilidade dessa época, desse momento que aconteceu na minha vida. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se ainda existe algum sentimento dentro de você para comigo, me permita compensá-la do que eu fiz. Muito bem. Qual foi melhor? Quando eu falei do perdão ou quando eu falei de uma compensação? Então, perdoar para mim, desculpa, não cola. Perdoar é um aspecto para mim muito divino, intocável. Ser humano, a gente aceita, a gente assente, a gente compensa. É isso que você precisa fazer com o teu pai, Tânia. Na minha humilde opinião, assentir, entender. Eu vim deste homem, esse homem teve um monte de problemas e o sistema familiar. Se eu estou nessa família, é porque Deus assim permitiu e escolheu. Isso é para minha evolução, é para o meu crescimento. A minha vida veio desse pai e dessa mãe. Tanto esse pai quanto essa mãe estão presentes na minha vida, fazem parte da minha metade masculina e da minha metade feminina. Isso é aceitar. Então você não tem que perdoar o teu pai. Você tem que aceitar que ele teve sombras. Você tem que assentir. Sabe o que é assentir? Eu aceito sem sentimento. Eu também não comemoro, mas eu também não preciso ter raiva. Eu não comemoro, mas eu também não preciso ter raiva. Isso é assentir. Deixa eu ver o que minha esposa escreveu aí, que ela sempre, a Sara, tem sempre contribuições fabulosas. Somos grandes buscadores quando, perante o que vivemos, que nos desumaniza, decidimos realmente dar um basta. Independente de vítimas e algozes, decidimos engajar a mudança e trazer o novo que cura. Olha que lindo. Percebeu? Você é uma buscadora, Tânia. Olha que honra, querida. Você decidiu dar um basta. Só está faltando você fazer uns ajustes. Faltava você entender que você não pôde triangular. Então, antes de dormir, faça uma técnica de reprogramação. Diga antes de você dormir. Agora eu posso ter um homem, eu posso viver uma relação a dois. Agora eu não preciso mais triangular, porque agora eu entendi. Agora eu te aceito, meu pai. Sempre antes de dormir, que você reprograma a tua mente. Bruce Lipton fala isso. Eckhart Tolle fala isso. Uma forma mais simples de você reprogramar antes de dormir. Diga para você, fale em voz alta antes de pegar no sono. Agora eu posso viver uma relação a dois. Agora eu estou preparada para receber o masculino. Agora você é uma mulher que pode permitir o lugar ao masculino. Olha que lindo, Tânia. Eu permito o lugar ao masculino que vem até mim. Coisa que nunca aconteceu no teu sistema familiar. Porque agora eu aceito meu pai, eu aceito tudo como foi. Vamos lembrar, Tânia, que você ficou muito sozinha com a tua mãe. Tua mãe te parentalizou muito. Você deve ter crescido sobre uma visão horrível de homem. Horrível, péssima do masculino. Agora é o basta, como Sara falou aí, deu basta, você já está dando. Agora reprograma a tua mente. A melhor forma de reprogramar pode ser você mesma. Fale em voz alta antes de dormir, porque quando você dorme, isso fica impregnado no seu subconsciente. Agora, a Mayara pergunta aqui, essa repetição muitas vezes pode ser por não ter empatia ao agressor? Sim. Tudo que é julgado vai ser repetido, Mayara. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Que lindo isso, né? Como é legal isso. Não estou achando legal, infelizmente, o que a Tânia passou. Eu já falei, eu sinto muito, mas
A gente tem que entender que cada um tem a sua própria história e não existe vítima, não existe agressor. A gente tem que parar com essa mania de certo e errado. Ninguém está certo, ninguém tem a chave da certeza, ninguém é dono da verdade. A Vanessa, que sensacional. Obrigada por esse quadro incrível, Dr. Maurício. Obrigado, Vanessa. Você sempre nos acompanhando aí. Muita gratidão, querida, pelo seu depoimento. Tânia, então, acabou, né? Próximo relacionamento agora, zerado, certo? Sem triangular. Agora você entendeu? Agora você vai reprogramar a sua mente. Agora você vai tomar o pai, a gente fala. A vida que veio dele. Você tem 50% de cada um. Então, agora, um outro caminho. Tânia, agora um caminho de libertação de uma buscadora que veio curar o seu sistema. Pô, que mérito! Sem vitimismo, como adulta. Tudo aconteceu como tinha que ser naquela época. Foi uma pena. Se alguém tivesse tido mais consciência lá atrás, poderia ser diferente? Talvez poderia, talvez não. Não é nisso que você tem que pensar. Em como o passado poderia ter sido. Você tem que aprender com o passado. Passado só serve para a gente aprender. Passado não foi feito para eu ficar, como é que fala? Curtindo sentimentos ruins de novo. Passado já passou. Eu aprendo e vamos embora. Vamos embora, vamos para o presente. Vamos pegar os ensinamentos. Então, torço por você, Tânia. Torço muito para que essa próxima relação possa ser a dois, né? A dois e com muito amor, com muita consciência. Porque só a consciência humanizadora liberta, só o amor liberta. Essa é a única verdade absoluta, é o amor. É só o amor, lembra do Renato Russo? É só o amor que conhece o que é verdade. É só o amor, pessoal. Sara escreve aí, o que é a vida senão um processo humanizado e progressivo em direção ao amor incondicional, assumindo o nosso protagonismo e usando o nosso livre-arbítrio com consciência. Esse caminho nos parece satisfatório, meu amor. É isso aí. Esse caminho. Esse caminho liberta. A verdade liberta. O amor liberta. Então vamos todos aqui fazer um pensamento muito forte para a Tânia, para que ela possa sim, numa próxima relação agora, não perdoando o pai, mas aceitando, assentindo e tomando esse amor, vai ser tudo diferente para ela. E dias melhores, como diz o J Quest, virão, com certeza, para a Tânia. Bom, galera? Que lindo, né, meu? Puta merda, eu adoro isso, sabia, cara? Nossa Senhora, eu adoro isso, porque eu fico pensando numa pessoa ter a coragem de escrever um momento desse, uma carta dessa. Eu fico pensando, me sentindo honrado dela acreditar que eu possa ter a capacidade de falar alguma coisa inspiradora para ela. Como não amar isso, né? Como não amar a vida, todas essas possibilidades da gente se transformar, da gente se libertar. E ó, você pode fazer parte disso, beleza? Tá aí, ó, fixado aí, ó, comunidade cartasanônimas@gmail. Ali você pode escrever a sua história para mim, que a sua hora pode chegar. De eu contar a sua história aqui, ela vai chegar. Obrigado, Glorinha, obrigado você. Ela vai chegar, então participe do nosso quadro para que ele esteja sempre acontecendo e a semana que vem tem mais, tá bom? A Tati, show de bola, eu amo suas lives. Obrigado, Tati. Obrigado ter você aí, obrigado pelo carinho do depoimento. Gratidão, Maiara, por você estar aí aqui no nosso YouTube. A Vero, gratidão por essa live. A Aimee, beijo, Aimee. Que legal. A Magna está aí também, curtiu a gente. Que bacana, tá bom? Aqui no YouTube também. Beijo aos meus pais. Marcão, Marcos Nunes, o novo.
Você é o novo, meu irmão. Você é um cara de luz, iluminado. Beijo no seu coração e da sua família. A Marleila, é isso? Fala, você é fantástico, os seus ensinamentos abrem nossa mente, nos direcionam, obrigado. A luz espetacular, cada dia aprendendo mais, a Gabriele. RB, Rio Presente, nosso professor licenciado do Rio. Álvaro Anderson, que delícia. Levando a reprogramação para a cidade maravilhosa, e põe maravilhosa nisso, hein? Foi ótima essa live, a Fernanda Manzano, minha colega de profissão. Obrigado, Fer. Aimee. Que bacana, pessoal. A Jaqueline, gratidão por mais essa live. Sempre um aprendizado. Cleci. Genial, professor. Amei a live. Beijo, Álvaro. Que bom ter você aí. Ela RB em Salvador também. Olha lá. Tem reprogramadora lá em Salvador. Terra boa. Que eu já tive o prazer de conhecer. Que delícia. Beijo, pessoal. Essa live, então, ela fica gravada, ela vai para o YouTube, tá, pessoal? Se você quiser indicar para alguém assistir aí, que não pôde ver agora. Queria mais uma vez gratidão ao pessoal aqui, a Jane Peter, a Patrícia, a Gilmara, ao pessoal do Facebook que está com a gente, Patrícia Nareto aqui, que legal ter vocês, tá bom? Ao pessoal do YouTube, aos meus pais, mais uma vez, benção. É o Marcos que está aí, primeira vez que assiste no YouTube, tocante. Que legal, Marcos, acompanhe mais aí, viu? Nos dê essa honra, é um prazer ter você aí, cada um de vocês. A Adriana, que bacana aí. Eu vou colocar RB no Mato Grosso do Sul. Ó, rapaz, conto com isso, hein? Conto com essa força sua, estou contando com isso. O novo está chegando. Que legal, gente. Vontade de não ir embora, né? Como eu falo, eu sinto a energia de vocês daqui, sabia? Que bacana. Mas precisamos ir, né? Quarta-feira estou lá na Rádio T, beleza? 7h50, quem quiser me assistir, nós transmitimos normalmente pelo Face e pelo Instagram. Instagram é certeza, mas a gente provavelmente também vai transmitir, não pelo Face, a gente vai gravar, nós não vamos transmitir mais pelo Face, nós vamos gravar para subir para o YouTube, tá? Então, no Instagram, aparece lá ao vivo. Ou você pode sintonizar na Rádio T, 93,1 e assistir lá com a gente, tá? Será um prazer também. Toda quarta-feira eu tô lá. Aí tem as caixinhas de pergunta que a gente responde e tem muita coisa boa vindo por aí. Beijo no coração de vocês, excelente semana. Que Deus abençoe a vida de vocês, traga muita luz, muita resiliência, que vocês saiam do certo e do errado. E sim, trabalhem com o amor, com a empatia e com a compaixão. Tá bom? Sabem a diferença de empatia e compaixão? Basicamente, empatia, eu me coloco no lugar do outro. Compaixão, eu vejo como eu posso contribuir para o outro. Tá bom? Essa é a diferença. Eu não só me coloco no lugar, mas eu vejo como eu posso contribuir. Beijo, meu amor, Sara. Tá dando tchau aí, tô indo aí te ver as crianças, pra gente estar junto. Valeu, galera! Fiquem com Deus. Fui!